A primeira vez que Lara ouviu falar do homem com olhos de vidro foi durante o velório de sua avó. Estavam todos reunidos na capela antiga do bairro Alto das Oliveiras, um lugar que sempre cheirava a cera de velas e flores mortas. A avó, cega, desde os 40 anos, havia morrido com um sorriso estranho no rosto, como se tivesse enxergado algo nos momentos finais. Entre cochichos de velhas vizinhas e o ranger das tábuas do caixão sendo fechado, uma senhora comentou que a velha tinha aceitado as lentes de vidro negro. Lara, desconfiada, questionou a mulher, que apenas fez o sinal da cruz e murmurou: "Tem coisas que não foram feitas para serem vistas." Naquela noite, ao revirar os pertences da avó, Lara encontrou uma caixinha de madeira guardada no fundo de uma gaveta trancada. Dentro, envolto em um lenço escuro, estava um par de lentes de contato, densas, como se fossem feitas de pedra polida, mas que encaixavam perfeitamente nos olhos humanos. Um bilhete, com a caligrafia trêmula da avó, dizia apenas: "Você só verá quando não quiser mais ver." Lara, confusa, colocou as lentes sobre a mesa sem coragem de tocá-las. Mas ao dormir naquela noite, sonhou com uma cidade em ruínas, onde as pessoas andavam sem olhos e uma figura sussurrava seu nome entre as sombras. Ela acordou com os olhos ardendo e a sensação de que algo a observava do espelho. Nos dias que seguiram, Lara começou a notar sutilezas estranhas no mundo. Ao redor, pessoas que antes pareciam normais, agora tinham vultos escuros ao redor de seus corpos, como se algo os consumisse lentamente. Crianças riam sozinhas para cantos vazios, e quadros nas paredes mudavam de posição mesmo sem serem tocados. A sensação era a de que o mundo tinha camadas, e ela estava começando a ver através delas. Tentando entender o que estava acontecendo, Lara procurou o único nome que veio à sua mente ao olhar para as lentes: Dr. Samuel Arcanjo, um oftalmologista aposentado que havia sumido da cidade há mais de uma década, mas que, segundo rumores, realizava procedimentos experimentais em pacientes cegos com um composto que não pertencia a nenhum catálogo médico. Ao encontrar registros antigos, descobriu que Samuel foi afastado após um surto de casos em que pacientes cegos recuperaram a visão, mas começaram a delirar, dizendo que viam o avesso do mundo. Desenhos deixados por eles mostravam figuras desproporcionais, sombras com olhos brilhantes e uma estrutura chamada o observatório, que aparecia em todos os relatos. No fundo da gaveta do consultório abandonado, Lara encontrou um caderno com anotações do médico. A última página dizia: "As lentes não mostram o futuro. Elas mostram o que sempre esteve aqui. O preço da verdade é o medo eterno." Agora, Lara sabia. Sua avó não havia ficado cega por doença. Ela havia escolhido não ver. O endereço, encontrado nos cadernos do Dr. Samuel Arcanjo, levava Lara a uma antiga estrada de terra nos arredores da cidade, quase esquecida no meio do mato denso. Seguindo as coordenadas escritas à mão, ela chegou a um casarão de pedra semi-oculto pela vegetação, uma estrutura de aparência circular, sem janelas visíveis, com uma cúpula metálica no topo. O local tinha sido apelidado nos relatos dos pacientes como o Observatório, embora nunca tivesse sido registrado oficialmente em nenhum mapa. O ar ao redor da construção parecia mais pesado, e as árvores formavam silhuetas que, sob a luz filtrada pelo céu cinzento, lembravam mãos tentando agarrá-la. Ao entrar, Lara sentiu a temperatura despencar. As paredes estavam cobertas por espelhos, mas ao contrário do reflexo comum, cada um mostrava um ambiente diferente, como se fossem janelas para outros lugares. Alguns mostravam versões distorcidas da própria sala. Outros exibiam figuras em trajes antigos, andando por corredores estreitos. Em um deles, Lara viu a si mesma dormindo em casa, mas com um vulto parado ao lado da cama. Aquilo não era um reflexo.
Era uma vigilância. No centro do salão, um pedestal segurava uma lente do mesmo material que as que ela havia encontrado. Quando se aproximou, uma voz ecoou da escuridão. Quem vê o além, será visto pelo além. Assustada, Lara recuou e percebeu que as lentes em sua bolsa estavam pulsando levemente, como se estivessem vivas. Contra todos os instintos, ela colocou as lentes. Imediatamente, o mundo ao seu redor mudou. As paredes revelaram corredores infinitos, que se estendiam além da geometria do prédio. Havia portas que não estavam lá antes, ruídos sussurrados em idiomas esquecidos e símbolos desenhados em sangue seco por pessoas que pareciam ter enlouquecido ao tentar decifrá-los. Mais chocante, uma das portas mostrou sua avó ainda viva, em uma sala escura, murmurando palavras enquanto cobria os olhos com panos negros. Ela não estava morta. Havia apenas desaparecido da percepção normal. De dentro das lentes, uma força começou a falar com Lara, não em palavras, mas em imagens e sensações. Era como se algo muito antigo e faminto habitasse aquele observatório. Uma entidade feita de conhecimento proibido que há séculos buscava olhos dispostos a enxergar o que os outros negavam. Essa entidade se alimentava da consciência de quem olhava, distorcendo sua sanidade aos poucos. Dr. Samuel não criara as lentes. Ele as havia encontrado e tentado estudá-las. A maioria de seus pacientes, incapaz de suportar a realidade por trás do véu, arrancou os próprios olhos. Os que não o fizeram viviam em delírio permanente, presos em estados vegetativos, murmurando nomes que ninguém reconhecia. Até agora, Lara, assombrada, compreendeu que o observatório era um ponto de interseção entre mundos e que os espelhos funcionavam como portais temporários. Mas cada uso enfraquecia a barreira que mantinha a entidade adormecida. Ela precisava fazer uma escolha: continuar desvendando os segredos ou selar para sempre aquilo que sua avó tentou proteger. E enquanto pensava, um dos espelhos se quebrou sozinho, revelando algo do outro lado, algo que começou a atravessar. Lara correu pelos corredores impossíveis do observatório, com os olhos ainda queimando sob o efeito das lentes amaldiçoadas. Atrás de si, os fragmentos do espelho quebrado tilintavam no chão, seguidos de passos que não ecoavam como passos humanos. A criatura que atravessara o véu não tinha forma definida. Era uma sombra que sugava a luz e distorcia o espaço ao seu redor, movendo-se com inteligência cruel. Ao tocar o chão, as pedras se rachavam e os espelhos vibravam como cordas, prestes a arrebentar. A cada curva, Lara via projeções do seu passado distorcidas. Sua mãe chorando num hospital abandonado, seu pai gritando por socorro em uma estação de trem que nunca existiu e, por fim, sua avó esperando por ela. A velha mulher estava sentada em um trono de vidro, os olhos cobertos por camadas e mais camadas de pano. Em sua frente havia um altar com uma caixa de madeira escura, entalhada com símbolos semelhantes aos das lentes. "Você veio longe demais, filha de minha filha", disse a avó com voz rouca e calma. "Mas ainda pode parar isso." Lara queria saber o que significava tudo aquilo, quem havia criado as lentes e por que sua família parecia ter sido amaldiçoada por elas. A avó respondeu apenas com um gesto. Tirou o pano dos olhos, revelando cavidades vazias, onde algo escuro e líquido parecia se mover. "Ver o futuro é também ver tudo que você não deveria. E uma vez que se vê, não se pode mais fechar os olhos." Lara entendeu que a entidade que habitava o observatório precisava de olhos humanos para escapar. Usava as lentes como portais, vivos, lentamente corroendo a mente dos usuários até conseguir se manifestar por completo. Os relatos dos pacientes de Samuel, o desaparecimento de sua avó, as visões de futuros que ninguém conseguia impedir, tudo era parte do mesmo plano. E agora, com os espelhos rachando e a presença sombria avançando pelo salão,
Lara sabia que era a última chance de impedir que o véu se rasgasse de vez. A avó estendeu-lhe a caixa e Lara viu que dentro havia uma agulha prateada e um pequeno frasco com líquido negro. É assim que você sela a visão, mas precisa escolher: manter o mundo seguro ou continuar vendo. A sombra entrou na sala, suas formas ondulando como fumaça viva, estendendo tentáculos escuros em direção a Lara. Em um impulso desesperado, ela perfurou os próprios olhos com a agulha, derramando o líquido que selaria sua visão e cortaria a conexão. A dor foi insuportável, mas o silêncio que veio em seguida foi absoluto. A sombra congelou no ar, tremulou e recuou. Os espelhos se estilhaçaram de vez, liberando uma onda de luz dourada que varreu o observatório. Quando Lara despertou, estava deitada no chão do hospital, rodeada por médicos confusos e sua avó sentada ao lado, sorrindo pela primeira vez em décadas. Ela não podia mais ver o mundo como antes, mas algo dentro dela dizia que dessa vez o futuro havia sido mudado. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.